Ei pessoal, tudo bem? Eu sou o Dinei Bastos. Hoje quero trazer aqui um bate-papo com vocês um pouco diferente do que normalmente eu faço. Uma coisa mais geral, talvez cultural, talvez um assunto mais da moda. Vou falar hoje o caso do engenheiro. É aquela reportagem do Fantástico agora de domingo, dia 5, em que foi colocado, né, vocês devem ter visto aí uma senhora que defendendo aí, ou não sei, tentando humilhar ou se mostrar superior a um fiscal, né? Havia uma fiscalização num bar do Rio de Janeiro e ela colocou ali o seu marido, não sei se é namorado, como se ele não fosse, na verdade, um cidadão, ele fosse um engenheiro formado melhor do que o fiscal. Ou seja, tratou com muita arrogância, com muita falta de humildade, né? Pensando ou se colocando talvez numa posição de superioridade. Não sei tem por que até essa situação, essa posição de superioridade lhe dava algum benefício. Fato é que esse assunto me incomodou, eu fiquei refletindo um pouco de domingo até agora, hoje é quarta-feira, dia 8 do 7, e eu fiquei refletindo nesse assunto e fiquei pensando. Eu vi que várias pessoas nas redes sociais se mostraram indignadas com essa situação, gostaram até, né, de ter saído no Fantástico, a mulher foi demitida, pelo que parece, mas eu fiquei refletindo e vendo em que viés eu poderia aprender, ou até por que eu poderia conversar aqui com vocês sobre esse caso. E o que me veio à mente é pensar em que situação eu já fui assim, ou que situação eu já me coloquei, eu me senti talvez assim. Né? E aí eu vou colocar isso com muita humildade, até para não ser contraditório com o assunto aqui, mas na minha carreira profissional eu tive realmente algumas situações em que eu galguei posições e que eu conquistei sonhos que eu tive lá no passado e que talvez esses sonhos ou essas conquistas poderiam ter me afastado de pessoas ou me talvez colocado no meu coração, no meu íntimo, na minha mente, talvez a falsa sensação de que por isso, por esse sonho realizado ou por essa posição alcançada, eu pudesse ser considerado melhor como ser humano em função de ter alcançado determinada coisa ou determinada posição. E aí, estou colocando isso como forma de testemunho, como forma de experiência, eu acredito muito nisso. Fiquei pensando, será que todos nós não somos um pouco assim? E aí eu até pensando, me identifiquei um pouco e até reli aquela passagem do apóstolo Paulo em Romanos 7, se eu não me engano, em que Paulo traz aquela dicotomia, ou aquele conflito mental que ele tinha entre o entendimento dele e a carne, né, o que ele coloca como carne, ou como desejo carnal, ou como vontade humana. Né? O entendimento dele, ele diz que o entendimento dele, ele deseja fazer o que é certo. No entendimento dele, eu acho que no entendimento de todos nós entendemos isso errado. Né? Eu acho que ninguém vai dizer, a não ser se for muito fora da média né, das pessoas, dizer que ter determina o ser. Ou seja, se eu tenho, se eu alcancei, se eu tive, se eu realizei, eu sou melhor como ser humano do que outro. Né? Mas isso eu acho que como forma de entendimento, acho que nós estamos ali, ou quase todos nós, pensamos que realmente não, isso não acontece. Né? Mas será que na prática, na nossa carne, não é o que às vezes nós fazemos? E aí eu fiquei pensando em que situação eu fiz assim, sabe? E aí eu lembrei de uma situação, e talvez, não sei por que ela veio na minha mente, talvez a primeira situação em que talvez eu tenha intimamente pensado assim, ou talvez eu tenha talvez até agido assim, né? E aí eu vou trazer aqui a experiência, trabalhei numa indústria dos 16 anos aos 27 anos, 11 anos quase, eu trabalhei numa grande empresa, eu sou aqui da região do Vale do Aço, em Minas Gerais, e trabalhei numa grande empresa e eu entrei nessa empresa como aprendiz de ofício. Né? Eu vim de uma família, meu pai vigilante, minha mãe dona de casa, então eu tive que começar muito cedo a tentar encontrar uma posição. E 16 anos eu comecei a fazer Senai, fui aprendiz de ofício de mecânica, e aos 24 anos eu tive uma grande conquista.
eu aos 24 anos fui promovido a supervisor nessa empresa. E uma supervisão, lá tinha vários tipos de supervisão, na época, supervisão de grande importância. Eu trabalhava com um equipamento que produzia, sei lá, quase 60% da produção da empresa, de aço inoxidável que essa empresa produzia. Era um equipamento de muita importância, então aquilo foi uma grande responsabilidade colocada em mim em função de capacidades que entendiam que eu tinha. E eu lembro que eu recebi muito aconselhamento, né, naquela época, e com 24 anos eu fui aconselhado a me afastar um pouco dos colegas, porque todas as pessoas eram mais de 60, ou grande parte deles, eram anteriores colegas meus, né, pessoas que eu convivia diariamente. E aí, olha, agora você é supervisor, você precisa se afastar um pouco dessas pessoas, ter uma posição mais profissional ali, de mais isolamento, de mais imparcialidade, para que as pessoas não misturem, isso vai dificultar a sua gestão e tal. E eu fiquei na época, eu lembro que isso me tirou o sono, eu fiquei refletindo sobre aquilo, e talvez eu até lembro que realmente em algum momento eu tenha acatado essa posição, ou talvez tenha pensado que talvez realmente eu estivesse em posição de superioridade ali, que eu não deveria mais conviver com aquelas pessoas. E eu lembro que em algum momento isso me incomodou tanto que graças a Deus eu parei de proceder assim. E eu me aproximei desses colegas novamente e procurei estar junto deles, eh, talvez da mesma forma como era anteriormente. E aí eu estou trazendo isso como experiência porque eu tive nesse episódio, nessa supervisão, um episódio muito interessante, muito importante na minha carreira. Inclusive, eu estou falando isso em homenagem a todos os meus amigos daquela época, todas as pessoas que trabalharam comigo naquela época, que eu sinto muita saudade, tenho grande consideração, são amigos mesmo, todos eles. E eu lembro que depois que eu comecei a me integrar mais a esses colegas, e os resultados começaram a acontecer, sabe? Os resultados, eu lembro que nós juntos batemos vários recordes da empresa nesse equipamento, nesse conjunto de equipamentos em que eu, na época, liderava. E é engraçado, foi exatamente no momento em que eu mais me aproximei, em que eu mais me coloquei em condição de igualdade com os demais colegas, não obstante a situação profissional. A gente tem que misturar isso. É lógico que tinha ordens que serem dadas, ordens que tinham que ser cumpridas, a liderança precisava ser. Mas eu acho que em aquele momento, mesmo ainda com 24 a 25 anos, eu em algum momento consegui alcançar realmente essa posição de líder e não de chefe. E eu tive aquele apoio completo desses colegas. E esse apoio foi tão importante, nós batemos vários recordes. Eu lembro que esses colegas, inclusive, foi talvez a primeira grande conquista da minha carreira profissional, além de ter sido promovido. Eu existia na empresa é, uma época, na época existia uma votação na empresa para escolher os melhores funcionários da empresa, né? Os funcionários de destaque. Inclusive, o nome do evento era Melhores do Ano. E eu lembro que era votado. E eu lembro que os colegas da área votaram maciçamente em mim. Então eu fui votado para estar na final daquele evento, né, do evento daquela empresa. Inclusive no final eu consegui, eu logrei êxito em ter sido escolhido como um dos melhores da empresa. Isso foi no ano de 2004. Marcou muito a minha vida e por isso eu estou dizendo. E aí eu trazendo a memória, eu nem sinto que a conquista foi minha. Eu sinto que a conquista foram dos meus colegas, porque eles produziram aquilo. Eu só consegui porque os resultados eram muito bons e o resultado nunca, e é isso que eu quero trazer, o resultado nunca é alcançado sozinho. Você nunca vai conseguir sucesso sozinho. E esse testemunho que eu trago é exatamente dizendo o seguinte: no momento em que você se coloca em posição de igualdade, de parceria, de estar ao lado e não estar acima das pessoas, e mesmo no ambiente profissional, mesmo no ambiente de indústria, era uma indústria que eu estava, você tem melhores resultados, né? Eu acho que, inclusive, a gestão hoje empresarial percebe muito mais isso e mudou muita cultura. Eu percebo claramente essa mudança de cultura na sociedade, mas infelizmente isso às vezes está arraigado na gente, essa necessidade de porque alcançou uma posição você se sentir melhor que o outro. Nós temos que afastar isso. Nós temos que afastar isso porque isso foge àquilo que é bom para nós, para o nosso entendimento, é bom para nós, e foge também, inclusive, à nossa evolução como ser humano, inclusive nossa evolução profissional. E aí eu trouxe esse exemplo aqui porque foi ele que veio no meu coração, porque
E aí eu vou dizer até outra coisa, né? Quem não gosta de conviver com alguém humilde? Quem não gosta de conviver com alguém que, independentemente do que tem ou do que conquistou, a pessoa é a mesma, né? É lindo demais, eu convivo com pessoas assim, eu tenho amigos assim, inclusive isso me aproxima dessas pessoas, pessoas que alcançaram posições de destaque na sociedade, no meio profissional, e que são as mesmas pessoas que eram lá no passado. Acho que o exercício que nós temos que fazer, é pegar esse caso e pensar um pouco se nós não somos um pouco assim. Será que nós não compramos um carro para se sentir melhor assim? Será que a gente não compra uma casa para se sentir melhor assim? Será que a gente não faz escolhas para a nossa vida para intimamente pensarmos, ou talvez acharmos, ou nos colocarmos um pouco assim? Reflitamos, vamos aí não deixar que a nossa carne, não deixar que o nosso desejo humano supere o nosso entendimento. Tudo bem, pessoal? Obrigado, até a próxima, fique com Deus.